Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Hoje nós vamos iniciar um dos conteúdos mais importantes da matemática financeira para o concurso do Procon Rio de Janeiro, que envolve juros simples, juros compostos, montante, taxas e equivalência de capitais. Esse é um tema muito cobrado em prova e que exige atenção tanto à teoria quanto à prática. Vamos começar pelos juros simples. Nos juros simples, os juros são calculados sempre sobre o valor inicial, que chamamos de capital. Ou seja, o valor dos juros não se acumula ao longo do tempo. A cada período, o cálculo é feito sobre o mesmo valor inicial. O montante, nesse caso, é a soma do capital com os juros. Então, você tem o capital inicial, aplica uma taxa por um determinado tempo e obtém o valor final. A característica principal dos juros simples é o crescimento linear, ou seja, os juros aumentam de forma constante ao longo do tempo. Agora, passando para os juros compostos, aqui a lógica muda completamente. Nos juros compostos, os juros são calculados sobre o valor atualizado, ou seja, o capital mais os juros acumulados. Isso significa que os juros passam a gerar novos juros, formando o chamado juros sobre juros. Nesse caso, o crescimento é exponencial, o que faz com que o valor final aumente muito mais rapidamente ao longo do tempo. Esse é o modelo mais utilizado no mercado financeiro, em aplicações, financiamentos e cartões de crédito. Outro ponto importante é entender o conceito de taxa. A taxa de juros representa o percentual aplicado sobre o capital em determinado período. Dentro disso, temos a taxa real e a taxa efetiva. A taxa efetiva é aquela que realmente incide sobre o capital ao final do período, considerando a forma de capitalização. Já a taxa real leva em consideração a inflação. Ou seja, a taxa real representa o ganho efetivo de poder de compra. Em provas, é comum a cobrança da relação entre taxa nominal, taxa efetiva e inflação. Também precisamos entender as taxas equivalentes. Taxas equivalentes são aquelas que, embora tenham valores diferentes, produzem o mesmo resultado ao final de um período. Isso acontece principalmente quando comparamos taxas com diferentes períodos de capitalização, como uma taxa mensal e uma taxa anual. Para resolver esse tipo de questão, é necessário ajustar as taxas para o mesmo período e verificar se produzem o mesmo montante. Outro conceito importante é o de capitais equivalentes. Dois capitais são equivalentes quando, aplicados sob determinadas condições de taxa e tempo, resultam no mesmo valor em uma data específica. Esse conceito é muito utilizado em operações financeiras, como antecipação de valores e comparação de investimentos. Em provas, a banca pode apresentar situações em que você precisa comparar valores em momentos diferentes no tempo. Nesse caso, é necessário trazer todos os valores para uma mesma data, utilizando a lógica dos juros simples ou compostos. Esse conteúdo exige bastante prática, principalmente na resolução de questões. É fundamental entender bem a diferença entre juros simples e compostos, saber identificar qual modelo está sendo utilizado e aplicar corretamente as fórmulas. Com treino e atenção aos detalhes, você consegue dominar esse tema e garantir pontos importantes na sua prova, principalmente porque muitas questões seguem padrões que se repetem ao longo dos concursos. Agora nós vamos avançar na matemática financeira com um conteúdo muito importante para a sua prova, que envolve capitalização contínua e os principais tipos de descontos, temas bastante cobrados em concursos. Vamos começar pela capitalização contínua. Diferente dos juros simples e compostos tradicionais, onde os juros são calculados em períodos definidos, como mês ou ano, na capitalização contínua os juros são aplicados de forma constante ao longo do tempo, sem interrupções. Nesse modelo, o crescimento do capital ocorre de maneira exponencial contínua, o que significa que o valor está sendo atualizado a todo momento. Esse tipo de capitalização é muito utilizado em modelos matemáticos e financeiros mais avançados, especialmente quando se busca maior precisão nos cálculos. Em provas, a capitalização contínua geralmente aparece associada a conceitos teóricos ou a fórmulas específicas, e o candidato precisa entender que se trata de um modelo mais intenso de crescimento em comparação com os juros compostos convencionais. Agora vamos falar sobre descontos. O desconto é o processo inverso dos juros.
Enquanto os juros aumentam o valor ao longo do tempo, o desconto reduz um valor futuro para um valor presente. Existem dois tipos principais de desconto: o desconto simples e o desconto composto. No desconto simples, a redução do valor é feita de forma linear, semelhante aos juros simples. Já no desconto composto, o cálculo é feito de forma exponencial, seguindo a lógica dos juros compostos. Dentro desse tema, temos duas formas muito importantes de desconto: o desconto racional e o desconto comercial. O desconto racional, também chamado de desconto por dentro, é aquele calculado sobre o valor presente da operação. Ou seja, primeiro você encontra o valor atual e a partir dele determina o desconto. Esse tipo de desconto é mais alinhado com a lógica dos juros compostos e é considerado matematicamente mais preciso. Já o desconto comercial, também conhecido como desconto por fora, é calculado diretamente sobre o valor nominal, ou seja, sobre o valor futuro. Nesse caso, o desconto é aplicado antes de trazer o valor para o presente, o que geralmente resulta em um valor de desconto maior em comparação ao racional. Em provas, é muito comum a banca exigir que o candidato diferencie esses dois tipos de desconto, tanto conceitualmente quanto em cálculos. É importante lembrar que, para uma mesma taxa e período, o desconto comercial será maior que o desconto racional. Esse conteúdo exige atenção às definições e prática com exercícios, principalmente para identificar qual tipo de desconto está sendo utilizado na questão. Dominar capitalização e descontos é essencial para entender operações financeiras, e esse conhecimento pode garantir pontos importantes na sua prova. Agora nós vamos trabalhar um dos temas mais importantes dentro da matemática financeira, especialmente para concursos, que é o sistema de amortizações, com foco no sistema francês, também conhecido como tabela Price. Primeiramente, é fundamental entender o que é amortização. Amortizar significa reduzir uma dívida ao longo do tempo por meio de pagamentos periódicos. Esses pagamentos são chamados de prestações. Em geral, são compostos por duas partes: uma parte de juros e uma parte de amortização do principal, ou seja, do valor da dívida. Ao longo do tempo, a dívida vai sendo reduzida até ser totalmente quitada. Esse processo é muito comum em financiamentos, como de imóveis, veículos e empréstimos em geral. Agora vamos focar no sistema francês de amortização. Nesse sistema, a principal característica é que as prestações são fixas, ou seja, o valor pago em cada período é sempre o mesmo do início ao fim do financiamento. Apesar de a prestação ser fixa, a composição dela muda ao longo do tempo. No início do financiamento, a maior parte da prestação é composta por juros, enquanto a amortização do principal é menor. Com o passar do tempo, isso se inverte. A parte dos juros diminui e a parte da amortização aumenta. Isso acontece porque os juros são calculados sobre o saldo devedor. Como o saldo vai diminuindo ao longo do tempo, os juros também diminuem, permitindo que uma parte maior da prestação seja destinada à amortização. Outro ponto importante é entender o saldo devedor. O saldo devedor é o valor que ainda falta ser pago da dívida. A cada prestação paga, esse saldo é reduzido pela parcela correspondente à amortização. Em provas, a banca pode cobrar a interpretação desse sistema, pedindo para identificar como se comportam os juros, a amortização e o saldo devedor ao longo do tempo. Também pode exigir cálculos ou análise de tabelas. É importante lembrar que, no sistema francês, como as prestações são fixas, ele é muito utilizado no mercado financeiro, pois facilita o planejamento do pagamento por parte do devedor. Além disso, a banca pode comparar o sistema francês com outros sistemas de amortização, como o sistema de amortização constante, onde as prestações não são fixas. Por isso, é importante entender bem a lógica do sistema francês para conseguir diferenciar. Para ter um bom desempenho nesse conteúdo, é essencial compreender a estrutura do sistema, saber como os juros e a amortização se comportam ao longo do tempo e praticar com exercícios. Esse é um tema muito relevante e que aparece com frequência em provas, então dominar esse conteúdo pode fazer a diferença na sua aprovação. Agora nós vamos aprofundar um dos temas mais importantes da matemática financeira para concursos, que são os sistemas de amortização, com foco no sistema de amortização constante, conhecido como SAC,
e também no sistema misto. Esse conteúdo é extremamente relevante porque aparece com frequência em provas e exige compreensão detalhada da estrutura dos financiamentos. Primeiramente, vamos relembrar rapidamente o conceito de amortização. Amortizar significa pagar uma dívida ao longo do tempo, por meio de parcelas periódicas. Cada parcela é composta por duas partes, os juros e a amortização do principal, que é a redução efetiva da dívida. Agora, entrando no sistema de amortização constante, o SAC, a principal característica desse sistema é que a amortização é constante ao longo de todo o período. Ou seja, o valor que efetivamente reduz a dívida é sempre o mesmo em todas as parcelas. Isso gera uma consequência muito importante: as prestações não são fixas. Diferente do sistema francês, aqui o valor das parcelas vai diminuindo ao longo do tempo. Vamos entender o porquê disso. No SAC, como a amortização é constante, o saldo devedor vai diminuindo de forma linear. Como os juros são calculados sobre o saldo devedor, eles também diminuem ao longo do tempo. Portanto, como a amortização é fixa e os juros caem, o valor total da prestação também diminui. No início do financiamento, as parcelas são mais altas, pois os juros são maiores. Com o passar do tempo, as parcelas vão ficando menores, já que os juros diminuem progressivamente. Esse sistema é muito utilizado em financiamentos imobiliários, justamente porque ele reduz o valor das parcelas ao longo do tempo, o que pode ser vantajoso para o devedor no longo prazo. Outro ponto importante é que, no SAC, o total de juros pagos ao longo do financiamento tende a ser menor quando comparado ao sistema francês. Isso acontece porque a dívida é reduzida mais rapidamente, diminuindo a base de cálculo dos juros. Em provas, a banca pode cobrar exatamente essa comparação entre os sistemas. É fundamental que você saiba identificar que no SAC a amortização é constante, as parcelas são decrescentes e os juros diminuem ao longo do tempo. Agora vamos falar sobre o sistema misto. Como o próprio nome indica, o sistema misto combina características de diferentes sistemas de amortização, geralmente do sistema francês e do SAC. Na prática, o sistema misto busca um equilíbrio entre parcelas fixas e redução mais rápida da dívida. Ele não segue uma estrutura tão padronizada quanto os outros sistemas, mas a ideia principal é mesclar elementos para criar uma forma intermediária de pagamento. Em muitos casos, o sistema misto utiliza a média entre as prestações do sistema francês e do SAC. Ou seja, o valor das parcelas não é totalmente fixo, como no sistema francês, nem totalmente decrescente como no SAC, mas apresenta um comportamento intermediário. Esse sistema pode ser menos cobrado em cálculos diretos em provas, mas é importante entender o conceito, principalmente em questões teóricas ou comparativas. A banca pode exigir que você identifique qual sistema apresenta parcelas constantes, qual apresenta parcelas decrescentes e qual apresenta características intermediárias. Também pode cobrar qual sistema gera maior ou menor pagamento de juros ao longo do tempo. De forma geral, podemos resumir da seguinte maneira: no sistema francês, as parcelas são fixas, no SAC, as parcelas são decrescentes, e no sistema misto, há uma combinação dessas características. Para dominar esse conteúdo, é essencial entender o comportamento das parcelas, dos juros e da amortização em cada sistema. Não basta decorar, é preciso compreender a lógica por trás de cada modelo. Além disso, a prática com exercícios é fundamental. Muitas questões exigem interpretação de tabelas, análise de gráficos ou comparação entre sistemas. Então, quanto mais você treinar, melhor será o seu desempenho. Esse é um conteúdo que diferencia candidatos, porque exige raciocínio e atenção aos detalhes. Com dedicação e prática, você consegue dominar esses sistemas e garantir pontos importantes na sua prova. Agora nós vamos trabalhar um dos temas mais importantes e mais cobrados em matemática financeira para concursos, que envolve fluxo de caixa, valor atual e taxa interna de retorno. Esse é um conteúdo que exige interpretação, raciocínio e entendimento da lógica financeira. Vamos começar pelo conceito de fluxo de caixa. O fluxo de caixa representa a movimentação de entradas e saídas de dinheiro ao longo do tempo. Em outras palavras, é uma forma de organizar os valores que entram e saem em determinados períodos.
Em problemas de prova, o fluxo de caixa geralmente é representado por uma linha do tempo. Nessa linha, os valores positivos representam entradas de dinheiro, enquanto os valores negativos representam saídas. É fundamental saber interpretar corretamente esses sinais, pois eles indicam se você está recebendo ou pagando. O fluxo de caixa é muito utilizado para analisar investimentos, financiamentos e projetos. Ele permite visualizar quando o dinheiro entra, quando sai e qual é o resultado ao longo do tempo. Agora vamos falar sobre o valor atual, também conhecido como valor presente. O valor atual é o valor de hoje equivalente a um valor que será recebido ou pago no futuro. Esse conceito é baseado na ideia de que o dinheiro tem valor no tempo. Ou seja, um valor hoje não é igual ao mesmo valor no futuro, porque o dinheiro pode render juros. Portanto, para comparar valores em momentos diferentes, é necessário trazer todos para uma mesma data, geralmente o presente. Quando trazemos um valor futuro para o presente, estamos aplicando o conceito de desconto. Esse processo leva em consideração uma taxa de juros e um período de tempo. Em provas, é muito comum a cobrança de cálculos de valor presente, especialmente em situações de investimento ou financiamento. Outro ponto importante é entender que o valor atual é utilizado para a tomada de decisão. Por exemplo, ao comparar dois investimentos, você pode trazer os fluxos de caixa de cada um para o valor presente e verificar qual é mais vantajoso. Agora vamos falar sobre a taxa interna de retorno, conhecida como TIR. A TIR é uma taxa de juros que torna o valor presente líquido de um fluxo de caixa igual a zero. Em termos mais simples, a TIR é a taxa que iguala o valor das entradas ao valor das saídas ao longo do tempo. Ela representa a rentabilidade de um investimento. Se a TIR for maior do que a taxa mínima de atratividade, que é a taxa de retorno esperada pelo investidor, o investimento tende a ser considerado viável. Se for menor, o investimento não é interessante. Em provas, a TIR pode ser cobrada de forma conceitual ou por meio de cálculos. O candidato precisa entender o significado da TIR e saber como ela se relaciona com o valor presente. Também é importante destacar que a análise de fluxo de caixa, valor atual e TIR está diretamente ligada à tomada de decisão financeira. Esses conceitos são utilizados para avaliar se um investimento vale a pena ou não. Para ter um bom desempenho nesse conteúdo, é essencial entender a lógica do valor do dinheiro no tempo, saber interpretar fluxos de caixa e praticar exercícios que envolvam esses conceitos. Esse é um dos temas mais relevantes da matemática financeira e pode garantir pontos importantes na sua prova, especialmente porque muitos candidatos têm dificuldade nessa parte. Com prática e atenção, você pode transformar esse conteúdo em um diferencial na sua preparação. Chegamos ao final dessa aula de matemática financeira, onde trabalhamos os principais conceitos exigidos para o concurso do Procon Rio de Janeiro. Esse é um conteúdo que exige entendimento da lógica e muita prática, principalmente na interpretação de problemas e aplicação correta das fórmulas. Agora é fundamental que você revise esse material, refaça os exercícios e consolide bem esses conceitos, porque essa disciplina costuma ser decisiva na prova. Dando continuidade à sua preparação, o próximo passo é avançar para a disciplina de Tecnologia da Informação, que também é bastante cobrada e exige atenção aos conceitos teóricos. Então siga para o próximo vídeo e mantenha o foco total na sua aprovação.